Paz, irmãos, bom dia. Como é que vocês estão? Caminhando? Eu também, pastorzito, agora eu estou ótima. Depois que eu vi vocês, como diz o Acácio, eu estou melhor do que mereço, não é? Deus é bom demais. Quero compartilhar com vocês uma palavra breve hoje. E está lá no livro de Apocalipse. Então já pode pegar a sua Bíblia aí e abra lá em Apocalipse capítulo 5, por favor. Eu trago um abraço para vocês de Nova Viçosa, da nossa congregação lá, e também uma palavra de gratidão pelo plantio de vocês na nossa vida lá. Deus tem feito milagres, Deus tem feito coisas impossíveis acontecerem, e isso tudo é porque o povo de Deus está orando, o povo de Deus está ofertando. Então, de fato, o seu dízimo, a sua oferta, as suas orações, elas são muito importantes no reino. Então, clame ao Senhor para que você sempre possa ser um abençoador. Amém? Então, nós vamos ler dos versos 1 a 10. Acompanhe aí comigo, Apocalipse 5, verso 1. Vai falar sobre a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Senhor, essa é a tua palavra, e nós te agradecemos por essas verdades tão incríveis que João deixou escrito para nós. Obrigada pela inspiração que vem do teu Espírito, que o Senhor tenha a liberdade de falar conosco sobre essas verdades nesta manhã. Eis-me aqui, Senhor, usa-me como um canal de bênçãos nas tuas mãos. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei o que você sente quando você lê Apocalipse, e tem pessoas que têm muito medo, né, de Apocalipse. Você já viu gente que tem medo de ler o livro? Porque é um livro muito misterioso, né, aparentemente. Tem umas coisas que parecem ser meio sinistras, meio estranhas, mas tem tantas verdades a respeito do nosso Deus aqui, que passa a ser gostoso de ler, interessante de estudar, bom de se fazer. Eu sei que vocês já estudaram o livro de Apocalipse aqui há um tempo, mas eu quero estar com vocês no verso 5. Então eu quero que você volte aí no verso 5, quando diz assim: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Então essa é uma coisa que vai falar aí. Depois vai falar raiz de Davi, uma segunda coisa, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E depois o versículo seguinte
vai falar sobre o cordeiro. O leão de Judá, a raiz de Davi e o cordeiro. E essas figuras aí estão simplesmente falando sobre Jesus, aquele que veio para nos salvar. E aí eu quero falar para você sobre essas características. A primeira delas a respeito do leão da tribo de Judá. Por que Jesus foi chamado aqui como leão da tribo de Judá? Judá foi o 4º filho de Jacó. E ele recebeu uma promessa especial. Vocês lembram quando eles chegaram na terra prometida e teve a divisão das 12 terras? Uma daquelas 12 era Judá. E ali, quando Jacó deu uma palavra a Judá, em um dos versículos ele diz assim: meu filho, você é como se fosse um leãozinho, você é como se fosse um leão. Ele cita isso, mas o único lugar que vai falar sobre esse leão da tribo de Judá é aqui em Apocalipse. Então, por que Jesus é trazido aqui como leão da tribo de Judá? Porque José, que foi pai terreno de Jesus, veio da linhagem de Judá, assim como veio o rei Davi também. Então, Jesus veio dessa linhagem, podemos considerar. Por isso que ele é chamado, ele foi referenciado como o leão da tribo de Judá. Por que o leão? O leão, ele é o rei da floresta, não é? Ele mostra todo um poder, uma ferocidade, algo sobrenatural, algo muito poderoso. Esse é Jesus. E aí vai lembrar a gente dessa ferocidade, da força. A raiz de Davi, por causa da descendência do rei Davi, que foi o maior rei que houve em Israel. Na verdade, na história, né, da humanidade, Davi foi o rei mais marcante que passou por essa terra. E a terceira coisa é que chama Jesus de Cordeiro. Aquele que veio caladinho, ele morreu, ele se entregou naquela cruz mansamente, mas revelou a vida que nós podemos desfrutar dela hoje. Então são 3 coisas que João está relatando aqui, que vai falar sobre Jesus. E João estava chorando desesperadamente: meu Deus, e agora? O que será de nós? Não tem ninguém que é digno de abrir esse livro, de tirar esses 7 selos. E aí um dos anciãos fala para ele: calma, não precisa chorar não. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro, ele venceu e ele vai poder abrir esse livro. E aí dentro desses versos vai citar mais 2 coisas. Vai falar que esse cordeiro tinha 7 chifres e ele tinha 7 olhos. Às vezes a gente olha para o livro de Apocalipse e acha ele meio monstruoso, né? Mas pensa nos animais que possuem chifres. Normalmente, quando eles estão brigando, quando eles estão tentando pegar uma caça, uma presa, eles usam um chifre. Aquilo é demonstração do poder que eles têm. Então, não era só 1 ou 2 chifres, ele tinha 7 para mostrar todo esse poder. E ele tinha também 7 olhos, porque ele consegue ver todas as coisas, não são apenas 2. Nós, seres humanos, somos extremamente limitados, mas eram 7. De uma forma básica, para que você possa entender, é lógico que o Apocalipse ele tem coisas muito mais profundas do que isso. Mas, basicamente, o que a Bíblia está dizendo, está revelando o poder que há em Jesus Cristo. O poder. E é por isso que eu quero falar para você 3 características do Deus que nós servimos. Vocês estão entendendo até aqui? Está tudo bem? Vocês estão muito quietinhos. Primeira característica, ele é forte e ele é temido. Porque ele é o leão. Amém? A Bíblia vai falar sobre esse leão como rei, como aquele que tem poder e como aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Se você se perdesse em algum lugar, numa savana na África, e você visse um leão diante de você, qual seria a sua reação? Alguém me fala aí alguma reação que você teria? Sai correndo? Mas você sabe que não dá tempo, né? Temer.
você provavelmente clamaria, ou entregaria: Senhor, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Porque é o fim, não é? É a figura de maior poder que existe no reino animal. Essa figura do leão, chamado de Rei dos Reis, Apocalipse 19 vai trazer essa citação, que ele é o Rei dos Reis. Ou seja, não há nenhum outro reino ou governo e rei que esteja acima dele. Essa semana, para quem viu aí os jornais, foi a coroação do rei Charles, certo? E aí eu vi um vídeo hoje de manhã em que o filho dele, né, William, ele, diante do rei Charles agora, ele disse que ele prestaria toda a lealdade dele. E aí eu fiquei pensando: uau, um ser humano, né, fazendo isso diante de outro ser humano, e a gente não faz isso para Deus, não é? Você já se prostrou diante do Senhor falando: Senhor, a partir de agora eu vou prestar ao Senhor toda a minha lealdade, toda a minha fidelidade em todas as áreas da minha vida. Às vezes a gente cresce na igreja, ou você chega para um contexto eclesiástico e você só começa a viver aquela vida, né? Não, agora eu sou crente. Mas você se esquece de quem é o Rei dos Reis. Eu sempre tenho falado isso, especialmente para os líderes que trabalham na igreja. Eu falo: gente, o dia que nós entendermos para quem nós trabalhamos, a gente vai parar de fazer corpo mole, a gente vai parar de mimimi, a gente vai parar de confusão na igreja, a gente vai parar com essas besteiras todas, porque nós servimos ao Rei dos Reis, é ao Senhor dos Senhores. Nós não servimos a homens, muito pelo contrário. Nós compartilhamos, nós estamos sempre debaixo de uma liderança, mas o nosso coração, quando ele entende que nós servimos a esse rei que está acima de tudo e de todos, nós não temos problema para dizimar e ofertar, nós não temos problema para ceder o lugar para alguém, nós não temos problema para pedir perdão e reconhecer que você errou, quando nós entendemos, quando nós temos essa consciência. É ou não é? A gente precisa refletir nessas coisas, porque ele é o Rei dos Reis. Olha só o que a Bíblia vai dizer: que na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Timóteo 6,15 diz: a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Depois Filipenses vem trazendo: por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Olha isso, gente. E o porquê que a gente arruma tanta confusão? Tem uma música do Thales que fala que é a gente que complica tudo, não é? Normalmente as confusões da nossa vida é a gente mesmo que cria. Porque a gente não entende quem é de fato esse Deus todo-poderoso, o leão da tribo de Judá. E você pode contextualizar: ele é o leão da sua tribo, da sua família, da sua casa. A Bíblia fala aqui, em Apocalipse está falando que ele veio para todo mundo, para todos os povos, línguas e nações, para todos. E aí ele continua revelando esse poder, essa ferocidade desse leão, que é aquele que domina, que é aquele que é forte, que é corajoso, que tem domínio sobre os outros. Olha só o que diz Marcos 4. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntando uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, irmãos? Nós cantamos: não há nada impossível. A Bíblia vai dizer que não há nada impossível para o Deus a quem nós servimos. Nada. Você pode estar imaginando aí: não, mas essa situação aqui ela é impossível. Para Deus ela não é. Para tudo tem um jeito nessa vida. Para o Senhor. E um último versículo sobre essa primeira característica de Deus
Está lá em Salmo 136. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Nada que você fizer ou deixar de fazer vai mudar o amor de Deus por você, porque o amor dele é eterno, ele dura para sempre. O que nós precisamos é simplesmente receber esse amor e entender que de fato nós somos amados. Quando nós também ganhamos essa consciência de que nós somos amados, independente, a gente passa a viver uma vida mais leve na presença de Deus. Então, a primeira característica é que ele é forte e temido, lembre-se disso. A segunda característica é que ele é guerreiro e ele é vencedor. Não existe um verso nessas palavras que diz que um dia o Senhor perdeu uma batalha. Não existe. Ele ganhou todas as guerras, ele continua ganhando todas as batalhas e ele vai continuar até o fim. Ele nunca perde, nunca. Eu e você perdemos em muitas coisas, mas o Senhor jamais. E essa segunda característica dele, Salmo 66 vai revelar um pouco disso. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Que os rebeldes não se levantem contra o Deus que habita dentro de nós. Amém? Creia nisso. Todas as vezes que nós recebemos ataques malignos, e eles são diários, todas as vezes, lembre a sua alma, lembre a você mesmo, de que quem habita e de que quem luta suas guerras é o próprio Deus. E por isso, não há possibilidade de perder uma guerra, porque é Ele. Olha só o que diz Isaías 45. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Tem Deus mais poderoso do que esse? Não tem. Não existe. Quantas vezes na nossa vida nós colocamos outros deuses assentados no trono do nosso coração? Quantas vezes, aí você pode estar falando assim, não, mas eu só fiz isso no passado. Não, você faz hoje. Você coloca seu filho como um Deus, você coloca seu marido, você coloca sua esposa, você coloca o seu dinheiro, o seu trabalho. Nós fazemos isso, e é por isso que estar em Cristo é um negócio diário. Sabe, na hora que você acorda, fala, Senhor, me ajuda a viver em Ti. Porque o nosso coração, ele é corrupto. Ele é corrupto. Olha só Isaías 26. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna. O que é uma rocha? É algo sólido. Não dá para a gente construir lá em Nova Viçosa. Eu posso comprar um terreno lá na praia e falar, irmãos, vamos construir na beira do mar. Tem uma areia boa demais lá, está bem plano. Vai ser, uma igreja, você vai sair assim e vai pôr o pé nas águas. Eu posso fazer isso? Não, porque a areia é o quê? Ela não tem estabilidade. Qualquer vento, qualquer onda que vier mais forte, derruba um prédio desse aqui. Lá em Nova Viçosa, no final da minha rua, tem uma praia. Chique, né, gente? Pois é, tem uma praia lá no final da rua. E aí, ali na frente, onde é uma praia hoje, tinha bairro, tinha casas ali. O que o mar fez? Devagarzinho ele veio tomando. Essas pessoas tiveram que sair. Então, se você chegar lá a qualquer época, você vai ver que as ondas, elas trazem pedaços de tijolos, pedaços enormes de concreto, pilastras, tudo chega ali na beira dessas casas que ainda estão ali no fundo. Então, a gente não pode construir, ter a nossa base cristã em Jesus, pensando que a gente está numa areia. Tem que ser algo forte, tem que ser algo concreto, tem que ser uma rocha. E essa rocha é Jesus, a rocha é eterna. Então, todas as vezes que a sua vida estiver dando uma balançada aí na sua fé cristã, preste atenção aonde é que você está fazendo as construções, as reformas da sua vida. Porque a gente passa por reformas, não passa? E muitas delas são diárias também. Coisas que precisa ali quebrar e refazer. Preste atenção aonde é que você está buscando material para isso. Onde é que você está se alimentando? Eu sempre falo isso, principalmente para os adolescentes e jovens.
eu falo: muito cuidado com as amizades de vocês. Ande com quem anda com Deus. E eu falo isso para vocês também. Não ande, irmãos, com quem não anda com Deus. Nós podemos estar lá fora, influenciando, fazendo parte da sociedade, da vida das pessoas, mas quem vai andar com você, quem vai te aconselhar, são pessoas que andam com Deus. Não caia nessa bobagem de achar que alguém do mundo, só porque tem algum conhecimento, pode caminhar lado a lado, disciplinando você ou te ajudando. Muita gente é usada por Deus, mas tome cuidado, mantenha os seus olhos abertos. E seja também essa pessoa que ande com Deus para que você possa influenciar outros. Uma terceira característica, a terceira, característica do nosso Deus é que, vamos lembrar a primeira, Ele é forte, temido. A segunda, Ele é guerreiro e Ele é vencedor. E a terceira é a figura do Cordeiro, que é o nosso Salvador. Corajosamente Ele se entregou naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Isso aí nos ensina, o que a figura do Cordeiro nos ensina? Sobre a mansidão, sobre a paz, mas também sobre a coragem. Às vezes a gente é agitado demais na vida, sabe? Às vezes você só precisa ter um pouco de paz. E essa paz, ela vem do próprio Deus. Se a sua vida está uma bagunça, está agitada, Senhor, me ensina essa figura do Cordeiro, que é manso, que sabe ouvir um pouco mais, que tem um pouco mais de paciência. Porque às vezes a gente é muito, só o leão, né? A gente é muito feroz, a gente vai e acontece, mas às vezes nós precisamos dar 2 passos para trás, para que futuramente a gente dê 3 para frente. Então, a figura do Cordeiro, olha só 1 Pedro 1. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Nós precisamos ter esse referencial para a nossa vida. De fato, você pode ser a pessoa mais velha que está nesse ambiente aqui. Você continua precisando manter os seus olhos abertos. Você precisa continuar confiando no Senhor e atento, porque o inimigo, ele é sagaz, ele é muito esperto. Nas coisas mais sutis, ele quer entrar, ele quer nos enganar, ele quer nos destruir. Mas glórias a Deus, porque Ele enviou Jesus, e Jesus representa esse leão que luta, que guerreia em nosso favor, amém? Olha só Apocalipse 17, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com Ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Nós não somos só chamados e escolhidos, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E o que é ser fiel? Não é vir ao culto aos domingos, como religiosamente muitas pessoas fazem. É em todas as áreas da nossa vida, em todas. Não pode ficar nenhuma área descoberta. Áreas descobertas, onde a gente não permite que Deus trabalhe em nós, são o quê? Brechas para Satanás agir. Todos os dias nós precisamos clamar ao Senhor: Senhor, feche as brechas da minha vida, não permita que eu me engane. E finalizando, um último verso, 2 versos em Apocalipse: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está sentado no trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso aqui que a gente vive vai passar. Nenhuma tempestade é para sempre. Então isso aqui é só um pedacinho que nós estamos vivendo. Nós vivemos aqui 70, 80, 90, 100 anos. Mas a eternidade, ela é eternidade, ela é infinita. E eu e você precisamos sim desfrutar dessa vida aqui. O Senhor falou que Ele nos daria o melhor dessa terra. Mas o nosso alvo,
o nosso principal conforto do coração é que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nós nunca mais choraremos, nós nunca mais nos lembraremos das tristezas que nós enfrentamos aqui. Nós estaremos 24 horas adorando ao Senhor. E de vez em quando tem gente que fala assim: nossa, mas a gente vai ficar 24 horas falando santo, santo é o Senhor, não vai ser chato, não. É impossível ficar chato, porque quando nós virmos a glória do Senhor, nós não conseguiremos falar outra coisa que não seja santo, santo, santo é o Senhor. Sempre que eu viajo, desde que eu comecei a estudar em BH, eu ia vinha para cá todo final de semana e voltava. E muitas vezes sozinha, de madrugada, de manhã, durante a noite, seja lá como for. Eu nunca me cansei de admirar a beleza na estrada. A gente é conhecido aqui como a rodovia da morte, né? Eu nunca pensei nisso. Eu falei: Deus, que bonito esse lugar, que lugar incrível. Eu sempre fico admirada. E tem anos que eu faço esse trajeto. E eu sempre fico admirada com o poder de Deus. E eu fico imaginando quando nós virmos a glória de Deus. Quando nós virmos Deus face a face. Vai ser chato ficar 24 horas falando isso para Ele? É impossível. Porque Ele sempre nos surpreende. Que o Senhor abençoe você. Que Ele fale aos nossos corações sobre essas figuras que Apocalipse traz a respeito dEle, para que a gente entenda que Deus pode todas as coisas, para que a gente entenda que o nosso dever é se prostrar diante dEle, o nosso dever é sermos obedientes à Sua palavra, que o nosso dever é influenciar pessoas para o reino de Deus. Com tudo que nós pudermos, com todas as nossas forças, nós precisamos adorar ao Senhor, nós precisamos estar juntos. Sabe assim, se a igreja está fazendo coisas, participe, não fica de fora. Tem tantos projetos, tem tantas coisas. Mas eu não sei fazer isso. Meu irmão, tem muita coisa para você fazer. Pode perguntar à liderança aqui: o que eu posso fazer? Tem algo. Deus sempre coloca em nós pelo menos um talento. Pelo menos um talento você tem. E isso daí Ele colocou para ser usado no reino de Deus, para influenciar pessoas. Então não fique de fora do que Deus está fazendo. Amém? Senhor, obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque nessa manhã, mais uma vez, nós reconhecemos que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o Senhor está acima de tudo e de todos, que não há nenhum outro nome maior do que o Teu. Seja adorado, Senhor, hoje e sempre, nas nossas vidas, através das nossas famílias, das nossas igrejas. Nós oramos, Senhor, e Te entregamos toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dividir então para as classes? Deus abençoe vocês. A mamãe e o meu irmão, e esse aqui é você. E esse aqui é você. Esse aqui é você. Sabe, Deus, a minha mãe me falou